Oi, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje é a nossa terceira aula. A gente vai dar continuidade, então, ao tema do aparelho circulatório. Como eu já falei na outra aula, quero que vocês me deem um feedback para eu saber como que tá, se a aula está muito cansativa. Por mim, eu até gravaria mais, mas eu acho que quando passa de um certo tempo, fica muito maçante ficar vendo vídeo. E como vocês sabem, eu sempre estou à disposição, tá bom? Quando vocês precisarem de alguma ajuda. Antes de iniciar o tema de hoje, que é a continuação do aparelho circulatório, eu vou compartilhar aqui a tela para fazer a correção das questões que eu passei na aula passada como atividade para vocês, tá? Primeiro, muita gente ficou com dúvida, né? Achou que tinha ido mal na atividade por conta das questões que são respostas dissertativas, aquelas de responder mesmo, que não tem alternativa, aparecer como errado, né? No progresso ali de vocês quando enviam os formulários, né? Das atividades. Gente, fiquem tranquilos. Vai aparecer como errado mesmo. Eu tô aprendendo ainda a mexer nessa criação de atividades com testes, porque eu acredito que ele só deu a opção de certo ou errado quando é uma questão alternativa, porque aí eu posso escolher a alternativa certa, entendeu? Mas fiquem tranquilos, porque eu tô acompanhando todo mundo que tá devolvendo essas atividades para mim, aparece aqui, e eu vou olhar uma por uma para ver, tá bom? Como que vocês foram. Mas fiquem tranquilos quanto a isso, porque muita gente ficou apreensiva, preocupada, por ter achado que tinha errado, né? Mas é isso. E eu vou compartilhar agora aqui a correção com vocês. Assim, se alguém tiver alguma dúvida, já vai saber responder. Lembrando, gente, que tá com os pontos e tudo, né? Como se fosse uma nota, mas isso não é uma prova, tá bom? Então, são iguais os questionários de fixação que eu sempre passei em sala de aula. Eu coloquei ali porque, como tem prazo de entrega, fica mais organizado e vocês podem se planejar melhor para fazer, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês da atividade, tá bom? Para a gente poder corrigir. Então, tá aqui. Aparece tudo bonitinho aqui para vocês, né? Atividade 2, sistema cardiovascular. Então, aqui você coloca o seu endereço de e-mail, o seu nome, e aqui a primeira questão. Então, a primeira questão. O sistema cardiovascular é formado pelo coração e uma grande quantidade de vasos sanguíneos. Esses vasos podem ser classificados em 3 tipos distintos: artérias, veias e capilares. Sobre as artérias, marque a alternativa correta. Então, é sobre artéria, tá, gente? Lembrando que existe uma diferença entre veia e artéria, tá bom? Então, atuam transportando exclusivamente sangue oxigenado? Não. A gente já viu que lá no coração, a artéria pulmonar, ela leva sangue rico em gás carbônico para os pulmões. Então, não. B, atuam transportando exclusivamente sangue rico em gás carbônico? Não, também. Porque geralmente ela leva o sangue oxigenado, né? Mas ela pode também levar o gás carbônico. Mas não é predomínio de um ou de outro. Letra C. Atuam transportando sangue do coração para outras partes do corpo? Então, sim, é essa alternativa, né, gente? Ela atua transportando sangue, então, do coração para outras partes do corpo. Porque letra D não seria, né? Atuam transportando sangue de diversas partes do corpo em direção ao coração? Não. Nesse caso está errado, porque seria, então, a veia que leva sangue das partes do corpo para o coração. Então, gente, a primeira questão, alternativa correta, letra C, tá bom? Pergunta 2. Quais as 3 camadas que formam o coração? Então, como vocês viram, né? Pericárdio, miocárdio e endocárdio. Lembrando que pericárdio é o mais externo, endocárdio
o mais interno, e miocárdio, a musculatura cardíaca, né? Que fica no meio ali. Então, seria essa a resposta da questão 2. Questão 3. Cite a diferença entre artéria e veia. Como eu comentei, então, na última aula, a diferença é bem grande entre as duas. E o que seria a principal diferença? A diferença é que a veia, ela vai levar, então, sangue das partes do corpo em direção ao coração. Ela é mais fina, né? Então, a camada dela é mais fina, porque ela não tem que percorrer um sangue rico em nutrientes para partes distantes do corpo, né? Ela vai, então, levar o sangue que está lá no periférico, lá nas partes extremas do corpo, lá na sua perna, em direção ao coração. Então, ela não tem essa necessidade de ser mais espessa, então ela é mais fina, as camadas que formam ela são mais finas. E a artéria é o oposto. Ela, então, leva o sangue do coração para as outras partes do corpo. E por levar um sangue, né, quase que sempre, né, tem algumas exceções, mas quase que sempre, quando sai do coração, da aorta, ela leva um sangue rico em nutrientes, rico em oxigênio, ela precisa atingir todas as nossas partes do corpo, senão, né, alguma parte que não tiver oxigênio elevado, vai ter algum processo ali de perda. Então, ela tem uma parede mais espessa, então as camadas que formam a artéria são mais grossas e são levadas com uma pressão maior, consequentemente, para atingir todos esses tecidos do corpo, tá? Então, essa é a diferença entre artéria e veia, tá bom? A próxima questão. Cite a função da válvula tricúspide. Como vocês viram na apostila de vocês, a função das válvulas, então, nesse caso, válvula tricúspide, é a passagem, né? Permite a passagem do sangue dos átrios para os ventrículos e impede o seu retorno. Na válvula tricúspide não é diferente, tá, gente? A única coisa é que a localização dela, a válvula tricúspide fica entre o átrio e o ventrículo direito, e a válvula mitral fica entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. É a localização. Mas basicamente a função é permitir a passagem do átrio para o ventrículo e impedir o seu retorno. Simples, tá, gente? Não precisa de muitos rodeios, não. É isso aí. E, por último, a questão, né, a próxima alternativa, que é a função do nódulo sinoatrial no coração humano. Então, qual a função, né? Letra A, regular a circulação coronariana? Não, gente. Ele não tem nada a ver com a circulação coronariana. Letra B, controlar a abertura e o fechamento da válvula tricúspide? Não. Ele não controla o abertura e fechamento da válvula tricúspide. Letra C, funcionar como marca-passo, controlando a ritmicidade cardíaca? Sim. Essa é a alternativa certa. O porquê? Lembra que eu falei para vocês na última aula? Esse nódulo sinoatrial, ele vai dar o processo de automaticidade. São impulsos espontâneos que surgem no coração graças a esse nódulo, que vai funcionar como marca-passo natural do nosso corpo. Então, é ele que vai regular o ritmo com que o nosso coração fica batendo ali, a nossa frequência cardíaca, tá bom? Então, a alternativa correta é a letra C. A letra D não seria, porque ela não vai controlar a abertura e fechamento de nenhuma válvula, tá bom, gente? Pode ser chamado de válvula também, tá? Só para lembrar vocês. E a alternativa E, controlar a pressão diastólica da aorta. Não também. Então, a última questão, a alternativa correta é letra C, tá bom? Bom, gente, então essa foi a correção. E qualquer dúvida que vocês tiverem, como de costume na nossa próxima aula, né? Que vai ser agora, nessa terça. Vocês podem estar me procurando e estou à disposição para tirar dúvida quanto à atividade.
Se vocês tiverem algum tipo de dificuldade também, vocês podem me perguntar, tá bom? Então, é isso. Agora, no próximo vídeo, a gente vai dar continuidade, então, à matéria do aparelho circulatório, que é a continuação da aula passada, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo, que vai ser próximo desse daqui, tá bom?